Queremos cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor nesta noite. Gostaríamos de fazer uma meditação juntamente com os irmãos na carta do apóstolo São Paulo aos Efésios. Carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, abra sua Bíblia. Carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 6. Estamos localizando aqui, Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Deus tem uma palavra para você nesta noite, para mim também. A gente que lê a palavra, o primeiro a se saborear da palavra e aprender e pegar a sua parte somos nós. Efésios, capítulo 6, verso 10 diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus. E havendo feito tudo, ficar firmes. Só até aqui, esse versículo, Efésios capítulo 6, para quem não acompanhou, a partir do verso 10 até o verso de número 13. O verso 13, ele diz assim: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Amados, eu estava lendo Efésios esses dias aqui, e algo me chamou a atenção na palavra de Deus, foi esse versículo somente. Paulo estava falando de luta espiritual, falando desses momentos que nós passamos na nossa vida espiritual, que a gente acha que vai perder, que vai desistir, que não é ninguém, que está tudo dando errado. Mas é porque estamos vivendo esses momentos de combate, de luta espiritual, nas hostes, com hostes espirituais, nos lugares celestiais. Aí ele diz aqui: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Todos nós, irmãos, é necessário que nós entendamos que todos nós temos os nossos dias maus. Não foi diferente com todos os grandes homens de Deus da Bíblia, Abraão, Isaac, Jacó. Todos esses homens e mulheres de Deus tiveram os seus dias maus. Noemi teve o seu dia mau. Ruth teve o seu dia mau, péssimo. Ana, a mãe de Samuel, quando era estéril, teve um dia horrível, confundida com uma mulher embriagada ali no templo, um dia péssimo. E todos esses venceram. E eu estava meditando justamente nesses dias maus. Tem dias que a gente
vive uma tribulação muito grande, tem dias que a gente acha que não presta para nada, tem dias que a gente acha que não passa de um pano de chão, tem dias que a gente está lá embaixo prostrado, tem dias que a gente está lá em cima no monte, tem dias que a gente está no vale, tem dias que a gente está como se em depressão, né? Tem dia que a gente está tão para baixo, irmãos, que as coisas parecem que dão todas erradas. Tem dias que a gente sai de casa e chove, 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 não faz sol. Tem dias difíceis, de lutas e dias pesados. E quem escreveu isso aqui foi nada mais, nada menos do que o apóstolo São Paulo. Um homem chamado por Deus que teve dias horríveis na sua caminhada. E eu gosto de ler essa passagem e gosto de meditar na vida de Paulo, e sem contar na vida do nosso Salvador Jesus, né? Que teve um dia péssimo, vários dias, perseguição, cruz, morte violenta. E isso sem contar em Jesus. Mas olhando para a vida dos homens que Deus escolheu na Bíblia, Paulo foi um deles, nós vemos que o apóstolo São Paulo, ele tinha tudo para desistir. Ele tinha tudo para não ir até o fim, porque a Bíblia diz: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Paulo, ele tinha todos os motivos, irmãos, para parar na sua caminhada. Aqui eu estava lendo a vida dele, assim, no começo do ministério, 1 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 9, ele dá um desabafo para confrontar as pessoas. Ele diz assim: porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feito espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós, sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Somos injuriados, e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos, até ao presente temos chegado a ser como lixo deste mundo e como escória de todos. Imaginem, eu fico imaginando a vida desse homem, um homem que tinha tantos dons de cura, dons de profecia, o dom da palavra, dons maravilhosos que Deus deu àquele fariseu, que era um fariseu, seguidor da lei. Deus deu a ele esses dons maravilhosos. A gente vai para a internet hoje e vê algumas coisas, alguns pregadores que se dizem famosos por aí, que se dizem, né, os top dos tops, aquelas coisas todas, aquelas alegorias todas que a gente vê aí. É um brigando com o outro na internet para ver quem é melhor, é um brigando com o outro porque a agenda do outro está maior, a agenda está menor, e aquela briga entre eles, aquela fofoca, um diz uma coisa, outro vai fazer um vídeo rebatendo, e ficam naquela baixaria, aqueles pseudos homens de Deus, né? Ficam naquela contradição entre eles, mas ninguém quer levar bofetada, ninguém quer ser chamado de lixo, ninguém quer ser tido como escória. O que é escória? É um resto, né, de lixo. Nem lixo é um resto de qualquer coisa, nem lixo é um resto de material, né, que não vale a pena. E Paulo disse que somos como lixo deste mundo. Os pregadores hoje só vão pregar se tiver passagem de avião, hotel 5 estrelas, um cachê de 10, 50 mil reais. Isso se tornou
uma prática comum no nosso meio. E pior são as pessoas que alimentam esses vermes. Pior são as pessoas que alimentam esses vermes, esses sugadores do Evangelho. Eu vejo que recebemos de graça, irmãos, e de graça nós devemos dar. Ah, mas o obreiro é digno do seu salário. Sim, então vá trabalhar com as suas próprias mãos, a fazer tenda, como Paulo fazia. Vá suar a camisa. Ele diz assim, ó, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nas 3 esferas, ao mundo, aos anjos e aos homens. Tido como espetáculo. Os anjos ficavam só olhando a postura de Paulo aqui. Ó. Os homens e o mundo. Somos loucos por amor de Cristo e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, ilustres e nós vis. Até a presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, pelados, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Olha, Paulo não era um pregador que recebia 50 mil, passagem de avião para ir para canto nenhum, mesmo que não tinha. E só vou, portanto, não. Aí ele diz aqui, nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos, somos injuriados e bem dizemos, somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos, e até o presente temos chegado a ser como lixo deste mundo e como escória de todos. Esse cidadão aqui, ele tinha todos os motivos para dizer, pronto, Jesus me chamou no caminho de Damasco, mas eu não quero isso para a minha vida, não. Eu não quero ser tido como escória, não, como lixo, espetáculo para os homens, para os anjos, para o mundo, né? Levar bofetada na cara, ser nu, andar nu, preso, algemado, chicoteado, as costas sangrando, os pés e as mãos amarrados, e eles à meia-noite cantavam um hino de louvores e davam glórias a Deus. Ah, meu irmão, se um pregador hoje disser algo contra o outro, ou criticar, aí o outro vai para a rádio, faz uma live, costura, faz aquele negócio lá no Instagram, no TikTok, e tome lapada no outro, aquela baixaria gospel, aquele negócio horrível. Eu fico olhando assim, eu digo, é verdade. Como nós estamos hoje. É por isso que tem tantas pessoas que desistem do Evangelho. Porque essas pessoas, elas estão fazendo um desfavor para Cristo. Sabe disso? Você pode pregar que as telhas caíram, mas se você entrar em contenda com outro, porque quem prega mais, quem é mais famoso, você está fazendo um desserviço para Cristo. Deus não nos chamou para contendas. É necessário frisar. Esse rapaz aqui, ele tinha todos os motivos para dizer, eu não vou mais pregar na Ásia, eu não vou mais aos gentios, eu não fui chamado, eu sou um fariseu, criado aos pés de Gamaliel, eu tinha muito conhecimento, eu tinha cultura, eu podia ser o principal da sinagoga, eu não quero isso para minha vida não. Eu não quero ser considerado como lixo, como escória, resto, né? Ele, mesmo assim, ele nunca desistiu, ao contrário, ele resistiu com as suas armaduras. Ele resistiu, ele disse, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque não temos que lutar contra carne e sangue, está lá em Efésios. Aqui acabamos de ler. Efésios, ele diz aqui assim, capítulo 6, onde nós lemos, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Aí ele pula, Deus está nos dizendo que ele quer que nós sejamos revestidos, irmãos, das armaduras dele, para que nós possamos o quê? Se amostrar ou correr, ou fugir da luta, ou desistir da luta, desistir da caminhada. Você já parou para olhar e pensar quanta gente tem
que já desistiu de Cristo? Quantas pessoas que você começou na sua carreira com ele no Evangelho e hoje essas pessoas não estão mais? Não oram, não vão para a igreja, diz que igreja não é necessário, né? Que cultuar, congregar não é necessário, você pode cultuar em casa, em qualquer canto. E onde está o corpo de Cristo? Ah, mas o corpo é em qualquer lugar. E essas pessoas já desistiram de Cristo, já não vão, não participam de reunião, já não saem das suas casas para ir para uma escola bíblica, já não ajudam um pobre, o necessitado, não socorrem o necessitado e acham que são corpo ainda de Cristo. Desistiram da sua carreira na fé. O perigo de a gente não ter armadura, irmãos, é ficar passível de levar um tiro. É como um soldado que ele vai trabalhar naquele dia e ele obrigatoriamente ele tem que colocar o colete dele à prova de balas, tem que colocar o seu material, seus apetrechos, o coldre, a arma, munição, faca, cantil. Ele tem que estar revestido, colete, muitas das vezes, se ele vai na moto, tem que ter o capacete. E ele não usa esse colete porque ele acha bonito, não, porque o colete é pesado, irmão, mais de 6 quilos. Imagine você passar o dia todinho de coturno, de colete, de couraça, armado. Pesa, irmãos. Quando você tira aquilo no final do dia, parece que você tirou 200 quilos dos seus pés, está inchado do coturno, apertar o pé. Aquilo pesa no pé. Então não é fácil, meu amado, usar armadura todos os dias. Armadura cansa. Armadura é pesado. Mas a armadura nos protege do desânimo. A armadura nos protege das desistências. A armadura que Paulo fala aqui, ela nos protege de levar um tiro, de ser atingido pelo inimigo, receber uma seta e não ir mais. O perigo é quando a gente fica em casa e não vai. O perigo é quando a gente desiste no meio do caminho. E você já pensou, como eu disse, quantas pessoas começaram a sua carreira comigo e hoje elas já não existem mais no Evangelho. Hoje elas já desistiram. Não vão, não cantam, não pregam, não auxiliam, não cooperam, porque retiraram as suas armaduras espirituais. Se Deus quisesse, e é mais fácil você desistir de uma luta, né, do que você lutar. Agora, é muito mais desgastante quando você não luta do que você lutar. Porque quando você não luta, você é derrotado pelas circunstâncias. Paulo, ele teve tudo ao seu desfavor para ele ser vencido. Ele disse que padeceu fome, andava nu, não tinha pousada certa, levava bofetada, era espetáculo para o mundo, para os homens, para os anjos, tido como lixo, como a escória, e era apóstolo. Ah, meu querido, o apóstolo hoje tem que ter um jatinho, o apóstolo hoje tem que ter um avião, um apóstolo hoje tem que ter um hotel 5 estrelas, um apóstolo hoje tem que andar rodeado de segurança. Se você dá um tapa no homem desse, você vai preso, você é morto na hora pela segurança. Paulo era um homem versado nas 3 culturas, na cultura grega, na cultura romana e na cultura hebraica. Paulo falava muitos idiomas, era um pregador nato do evangelho, um homem que conhecia a lei de Moisés. E escreveu 13 epístolas, irmãos. Um instrumento na mão de Deus, e ele se considerava lixo, escória, nada, ninguém. Mas nunca desistiu. Você pega a Bíblia aqui, você abre, a maioria das epístolas são de autoria de Paulo. Aí eu fiquei pensando, o que é que faz um homem desse apanhar, ser tido como lixo, ser injuriado, né? E eu escrevi aqui, o que é, na verdade, aí tem a diferença, né, da injúria. O que é você ser injuriado, irmãos?
estava meditando aqui. Diz aqui assim. Só um minuto, eu estou olhando aqui. Anotei aqui. Injúria é quando você tem a sua honra e a sua dignidade ofendida. É isso que é injúria. Você teve a sua honra, a sua dignidade como pessoa ofendida e você sofreu uma injúria. Paulo disse que era injuriado. E mesmo assim ele não procurava as autoridades, ele não ia à forra. Não, ele disse que bendizia aquele que injuriava eles. Ele não criticava, ele não ia discutir na internet, ele não ia se espernear, causar escândalo para o evangelho. Não, ele ficava calado. Injuriado, ele sofria calado. Aí eu penso, por que você quer desistir? Já pensou? O seu padrão aqui diante de Paulo, diante de Jesus. Por que nós queremos desistir dessa carreira que nos está proposta, irmãos? Deus nunca nos prometeu um mar de rosas, não. Ele disse que nesse mundo nós teríamos tribulação. Nesse mundo nós passaríamos tribulação, irmãos. Ele nunca nos prometeu uma cadeira de roda, uma aposentadoria, né? Morrer ali no... Não, ele prometeu que teríamos tribulação e angústia, perseguição. Porque se perseguiram o pai de família, quanto mais a você e a mim. Se perseguiram a Cristo, quanto mais a você e a mim. Se perseguiram o Senhor, quanto mais a você e a mim. Mas ele disse, em momento algum eu os deixarei só, os deixarei órfãos. Se Deus quisesse que você desistisse, se você quisesse que Deus quisesse que você corresse do combate, você desistisse de tudo, de pregar, de viver uma vida para Cristo, de exortar, de edificar, de estar presente na igreja, na sua congregação, ajudando, socorrendo as pessoas. Se Deus quisesse que você desistisse e corresse, Deus tinha lhe dado um par de tênis Nike ou Adidas, né, com aqueles negocinhos lá, porque você correria muito fácil. É muito fácil desistir e correr, irmãos. Mas Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus não te deu um tênis Nike, um par de tênis Nike, Adidas ou Reebok ou qualquer coisa assim para você correr, se afastar. Ele lhe deu armadura. Você já notou que é muito difícil você correr com armadura? É difícil demais, irmão, você correr com armadura. Ninguém consegue correr com armadura e Deus nos dá armaduras espirituais, não é para a gente correr. E não é para a gente revidar, é para a gente resistir aos tiros, resistir às pancadas, resistir às pedradas, porque a tropa de choque, quando vai dissolver uma confusão, ela lia, você sacode pau, você sacode pedra, você sacode coco, você sacode tudo, e eles aqui com a armadura, eles defendem com escudo, e vão atacando aqui com cacetete, e vão soltando bomba, e vão defendendo com colete, muitas das vezes são atingidos no colete, mas eles não caem, levam fogo, outro vem, apaga com extintor, e eles resistem. Agora imagine se eles tivessem um tênis, na primeira cocada que eles recebessem, na primeira paulada, eles corriam, irmãos. Quem corria era o bope, mas o bope não corre. E Deus tem a sua tropa de elite. Você faz parte da elite de Deus. Quer o inimigo ou não queira ele, Deus nos deu autoridade, Deus nos deu armaduras espirituais para resistir. E resistir aonde nos dias bons? Não, irmãos. É resistir nos dias maus. Naqueles dias terríveis que parece que tudo está tomando conta de você, que tudo está dando errado aparentemente.
que tudo na sua vida está desmoronando, mas você está ali de armadura, aí vem a pancada, você está resistindo, vem outra, você resiste, vem outra, você resiste, e você vai levando pancada, vai levando paulada, e vai resistindo, vai levando tiro, e vai levando seta, flechada, e você resiste 1 ano, 2, 3, 4, 50, se for possível, você resiste, irmãos, é porque Deus nos dá armadura para resistir nos dias péssimos, nos dias maus. E quais os dias maus que você está enfrentando hoje? Ou já correu de tênis, já fugiu, já passou sebo nas canelas e foi embora de tênis? Deus não quer isso que você corra. Ele diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais correr? Não, para que você possa resistir no dia mau. Deus não dá armadura a ninguém em vão, meu amado. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Não é o evangelho da briga, de fofoca, de disse-me-disse, de combater o outro pregador porque eu sou melhor, porque... Não, isso é besteirada desses meninos que dizem que são espirituais, são pastores, são maloqueiros gospel. Um monte de maloqueiro existe hoje aí. Todo mundo hoje é pastor, irmãos. Ninguém quer ser servo, ninguém quer ser humilde, ninguém quer levar pancada, paulada, bofetada, andar nu, passar fome, necessidade, ser humilhado. Ninguém quer. Esses pilantras só querem coisas boas para eles. Tomando, sobretudo, o escudo da fé. É o que eu disse. A pancada vem, você com a palavra, você defende com o escudo, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete da salvação, irmãos. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa, à tua tenda, porque aos teus anjos, da Bíblia diz, dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Capacete da salvação. Vem as pedradas, vem as setas malignas das hostes espirituais na região da maldade, e ela bate na sua cabeça e volta, porque você está de capacete. A palavra de Deus está lhe revestindo. Você defende com o escudo da fé, você ataca com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É defender e atacando. Jesus disse, está escrito. Satanás disse, pula daqui para baixo. Ele disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Defendeu e atacou com a espada. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele disse, está escrito. Defendeu e atacou com a palavra, a espada do Espírito. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Defendeu. É isso que serve, para que serve a palavra. É isso para que serve o testemunho do evangelho, irmãos. É isso para que serve uma couraça. É isso para que serve a armadura de Deus na sua vida e na minha. Não é para você correr, desistir. Como eu disse, se Deus quisesse que você corresse, Ele colocava magrinho, dava um tênis para você e você corria só de tênis. Mas Ele diz, eu não dou um tênis para você. Eu dei, foi uma armadura, couraça, colete, capacete, espada do Espírito, escudo da fé. Tudo isso, e você não consegue correr com tudo isso, irmãos. Deus lhe deu tudo isso para você resistir. Quantas pessoas eu vejo no evangelho, irmãos? O meu pastor mesmo, 60 anos de evangelho, 60 anos de ministério, irmãos. Não são 10 dias, não são 20 dias, não são 25 dias. 60 anos de evangelho levando paulada, sendo injuriado, atacado na sua honra, na sua dignidade de ser humano. Um pastor verdadeiramente ele passa. E ele, sendo injuriado, não blasfema, não reclama, fica calado e vai vencendo, e vai vencendo, e vai vencendo. É isso para que serve a palavra do Senhor. Todos os grandes homens, eu anotei aqui na minha Bíblia,
Todos os grandes homens, eles passaram dias horríveis, dias maus na Bíblia. Isaías viu a glória de Deus, irmãos, mas teve o seu dia mau. Isaías foi morto. Sabe por quem? O rei Manassés, filho de Ezequias. Ezequias estava doente e pediu, Deus orou a Deus, e Deus curou ele de um câncer maligno, e sarou ele, e deu um filho a ele. E o filho que nasceu ele foi Manassés, o pior rei de Israel. Esse miserável aqui mandou matar o profeta Isaías, mandou serrar Isaías pelo meio, cerrou Isaías pelo meio, porque Isaías estava pregando contra o seu reinado. Dias maus ele passou. Foi cerrado pelo meio por Manassés. Jeremias e outro. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Osé, Joel, Amós, Abadias, Jonas, Miquel, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias, Malaquias. Vamos falar de todos eles. Está aqui, Ezequiel, Jeremias. Jeremias foi outro, que achou que seria fácil, filho de sacerdote, chamado para servir como sacerdote, mas Deus mudou a história dele e disse, não, eu te escolhi, te coloquei como um muro de bronze, coluna de ferro, eles pelejarão contra ti, Jeremias, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Jeremias teve muitos dias maus, irmãos. Dias péssimos ele teve. Não pôde casar com quem ele queria. Foi colocado, apanhou por falar a verdade. Foi colocado, sacudiram o profeta Jeremias no poço, no calabouço. A Bíblia diz que o calabouço estava vazio, só tinha lama. Colocaram Jeremias, derrubaram Jeremias no calabouço. Jeremias ficou lá no calabouço, todo sujo de lama. Um etíope, eunuco, disse, meu rei, o coitado do profeta vai morrer no calabouço, está atolado. Aí o rei disse, mande tirar ele. Bateram nele, ele todo ensanguentado lá no buraco. Quando tiraram ele, botaram ele na presença do rei, disse, você ainda tem que profetizar? Ele disse, profetizo sim. Assim diz o Senhor, todo sujo de lama. Apanhou de novo e ficou na casa encerrado. Encerraram ele no pátio da guarda. Ou seja, no palácio tinha um pátio da guarda. Era a guarda presidencial, né, do rei. Ele foi colocado ali preso no corpo da guarda, como a gente diz hoje. No corpo da guarda, estava preso lá no palácio. Porque profetizava contra, ou seja, que Nabucodonosor iria tomar aquela cidade pela desobediência deles. Que ele se entregasse e não resistisse. E ele apanhou muito. Teve um momento que ele disse que Senhor, Senhor será para mim como um ribeiro ilusório, ou seja, como um rio sem águas. E o Senhor não prevaleceu, apanhou, passou dias maus, muitos dias maus, irmãos, Jeremias passou. Mas Jeremias tinha couraça, ele resistiu. Tinha, né, capacete, escudo, espada do Espírito. Ezequiel. Eu estava olhando a vida do profeta Ezequiel, esse foi um coitado. Quanto esse homem sofreu, não está no gibi. Ezequiel, o Senhor disse, olha Ezequiel, você vai dormir 390 dias do lado direito, para mostrar que Israel vai ficar nessa posição muitos dias no cativeiro. Aí ele, depois que dormiu 390 dias do lado direito, o Senhor disse, agora você vai dormir 40 dias do lado esquerdo. Mas Senhor, eu estou com o ombro doído aqui, de um lado e do outro. Cada dia, um ano, 40 anos, eles vão também passar ainda lá no cativeiro. Então, ele fez a soma, né? Ele dormiu 390 dias do lado esquerdo, 40 dias para cada dia, um ano, 40 dias do lado direito. O Senhor mandou que ele, olha o sofrimento dele, mandou que ele cavasse um buraco na parede da casa dele com a mão e tirasse todos os trastes dele para se mudar durante o dia. E o pior, que com a venda nos olhos, e tirasse os trastes dele, vendados os olhos, à vista de todo o povo, colocasse nas costas e saísse fugindo, para mostrar que o povo iria em cativeiro, apressado, com as suas coisas na costa, e não daria nem tempo de olhar para onde estava indo. E ele fez isso. E o Senhor chama Ezequiel, diz, Ezequiel, você vai fazer o seguinte agora. Você vai comer uma porção de 250 gramas por dia, a partir de hoje. 250 gramas por dia você vai comer. E outra coisa, você vai comer, você vai juntar cevada, trigo, você vai juntar
a cevada, o trigo, outra, botou mais 2 ervas lá, que agora me fugiu, mais 2 sementes lá, fava e lentilhas. Você vai misturar, para um judeu não podia misturar sementes. Você vai misturar tudo isso aí, moer, fazer um bolo, e vai assar com fogo, no fogo com cocô humano, com fezes de homem, ele disse. Aí o profeta Ezequiel chiou, disse, meu Deus, eu nunca fiz isso na minha mocidade, eu não comi coisa alguma imunda ou impura, nem comi o estraçalhado, não podia pegar em resto, um animal estraçalhado. Aí o Senhor teve pena dele, disse, tá tudo bem, Ezequiel, então você vai cozinhar a sua comida, assar a sua comida com cocô de vaca. Vou suspender o cocô de homem e vou botar cocô de vaca, você vai assar sua comida em cocô de vaca. E isso para mostrar ao povo que eles vão comer a comida racionada a partir de agora. Quando eles forem para o cativeiro, vão comer a comida racionada e vão comer coisas impuras. E tem mais, você só vai tomar 1 litro de água por dia. Durante todo o dia você vai dividir essa cota de água e acabou-se, para mostrar que eu vou racionar a água deles também, e eles vão tomar água sob medida lá no cativeiro. Aí disse mais outra coisa, eu vou tirar a delícia dos seus olhos. Ele disse, o Senhor disse a ele, eu vou matar a sua mulher, olha, a delícia dos olhos. Aí a Bíblia diz que o Senhor falou pela manhã com Ezequiel, e à tarde a esposa dele morreu. O Senhor disse que iria tirar a delícia dos olhos dele. A delícia dos olhos dele, o Senhor disse, dá uma explicação que era que Deus matou a mulher dele, quis dar um exemplo, porque Deus ia tirar o templo do povo hebreu, do povo de Judá, do israelita. Que a delícia dos olhos do povo de Deus era o templo do Senhor, onde eles adoravam, onde eles serviam a Deus, ofereciam sacrifício, mas eles não ligaram. Então Deus disse que ia tirar a delícia. Aí matou a mulher de Ezequiel para mostrar a eles o que ia fazer. Como exemplo, e a Bíblia diz que o Senhor falou pela manhã, à tarde e morreu. E depois que a mulher dele morreu, o Senhor disse, a partir de agora, você não vai colocar luto por ela, você não vai despintar os cabelos, você vai colocar um turbante, vai colocar uma roupa colorida aí legal e vai sair por aqui. Você não vai chorar pela sua mulher que morreu, você não vai colocar luto, para que todos vejam que muitos vão perder os seus familiares e vão ter que sair sem cumprir a lei, sem botar luto, sem chorar, porque grande vai ser o aperto no cativeiro. E disse para Ezequiel cumpriu da mesma maneira para que o povo visse, irmãos. Isso são os dias maus do profeta, ou não é verdade? Dias maus, dia péssimo, para Ezequiel foram dias péssimos, irmãos, porque Ezequiel recebia a missão e cumpria. Eram dias maus, tinha dia que Ezequiel estava arrasado na lama. Daniel, outro. Daniel foi para a Babilônia, cativo, não diz a sua família, mas era de família nobre, chegou lá, possivelmente, né? Fizeram Daniel eunuco, e Daniel foi colocado na cova dos leões, por adorar o seu Deus. Acharam, não tinham do que acusar Daniel. Ele era um homem que tinha couraça, que resistia no dia mau e resistiu. Então o rei colocou Daniel, mandou colocar Daniel ou seja, no calabouço, na cova dos leões. Agora imagine a angústia daquele cidadão naquela noite, irmãos. A cova do leão era uma entrada escavada na rocha e ela descia lá para baixo, só que tudo rocha. E lá embaixo tinha uma grade que separava os leões. Os leões ficavam leões famintos. Eles colocavam para devorar os seus adversários. E eram, não era cova, um buraco, não. Eram cavernas com grades nas pedras, feitas por eles, em que o cidadão descia nas escadas. E ali ele, quando chegava ali, o leão já estava com fome, devorava no começo, não tinha nem conversa. Daniel desceu as escadas, eu imagino, eu fico lá olhando, os leões viram Daniel, se levantaram, nervosos, famintos, mas o Senhor mandou o anjo e fechou a boca do leão. Agora imagine a noite toda, irmãos, de angústia. A gente pensa que Daniel dormiu, ficou tranquilo, imagine Daniel a noite toda olhando para os leões,
uns 6 leões ali, faminto, fedorento, mau cheiro de urina de leão ali dentro da cova, cocô de leão, uma podridão. O bafo do leão é terrível, irmãos. Você já viu um bafo de um cachorro que não escova os dentes? O do leão é pior. Aquele bafo ruim, aquele negócio sujo lá dentro, os leões famintos, com fome, olhando para Daniel, dava uma rugida assim e inspirava, olhava para Daniel ali só orando ali em espírito, meu Deus, tem misericórdia de mim, meu Deus, fecha a boca desse leão, meu Deus, olhava para o leão ali, coitado, tremendo, a noite todinha acordado, sem cochilar, sem dormir ali, orando a noite todinha, com fome, os leões com fome, ele também. Aquele cheiro de urina lá dentro, aquele rugido ali dentro, aquele mau cheiro na caverna ali, na cova ali, tudo imundo, e o coitado ali a noite todinha, o cara, dorme, Daniel. Não dormiu não, meu irmão. Não conseguiu dormir, passou a noite em oração. Mas a Bíblia diz que pela manhã o rei foi lá na cova e disse, Daniel, porventura o seu Deus livrou você, perreado, que o rei gostava dele. Ele disse, vive, ó rei, que Deus, olha, que não foi achado iniquidade nem pecado nenhum na minha vida. Aí ele saiu da cova. Quantos dias, aí os seus inimigos foram colocados lá dentro. A Bíblia diz que nem chegou a descer a cova, os leões já devoraram todos eles. Mas Daniel passou uma noite, um dia mau. Daniel teve o seu dia mau na cova, irmãos. Oséias, outro cidadão que sofreu como profeta de Deus. Oséias era um jovem, na idade de casamento, um profeta. Deus chamou para profeta. Aí você acha que foi fácil a vida daquele jovem? O Senhor disse, Oséias, vá lá e case com a mulher da prostituição. Case com a prostituta, Oséias. Vá lá, ali no cabaré. Vá lá e tira aquela mulher de lá, case com ela. E Oséias foi olhar, obedeceu, puxou a mulher ali daquele lugar, né? Foi lá, trouxe a mulher, deu um banho, ajeitou ela, tal, linguajar dela, todo aquele negócio. Aí casou com ela, minha querida, minha amada. Aí você acha que foi fácil para todo o povo de Israel ver aquele negócio e acusar e chamar o coitado de tanto nome, tanta coisa, né? Acusar o coitado, a família do coitado ali, eu acho que discriminou ele, né? Disse, mas rapaz, a gente cuidou tanto de você para você casar com essa mulher, uma prostituta ali e tal, aquela coisa toda, via naquele lugar ali. Olha, esculhambaram a vida do coitado. Dias maus, irmãos. Aí a mulher vai embora, aí ele vai atrás dela de novo, a mulher volta para o mesmo estabelecimento, né, comercial, e ele vai lá atrás da mulher de novo. O Senhor disse, vai lá, vai buscar ela, teve um filho, aí deixou ele de novo, ele vai lá, vai buscar ela, para mostrar que Deus fazia assim, o povo deixava Deus ia lá, no lugar ruim mesmo, péssimo, na macumba, em todo canto que o pessoal tinha entrado lá, na baixaria toda, ia lá, puxava o povo, né, botava o povo de volta, o povo ia de novo para a lama, ele pegava o povo. Aí Oséias foi tido como esposo fiel, mas coitado, mas pagou um preço. Dias maus, irmãos, ele passou. Joel, não diz muito sobre ele, mas com certeza esse coitado sofreu também. Amós, outro que era discriminado. Amós era plantador de sicômoro, um tipo de uma árvore brava, e vaqueiro. Quanta discriminação Amós não passou por ser vaqueiro, por ser do campo, um profeta do campo. Aí o pessoal brincava, chamava ele de boiadeiro e tudo, xingava o coitado de Amós. Amós discriminado, atacado na sua honra pessoal, irmãos. Quantos dias maus esses homens não passaram? Obadias, outro problema sério na vida dele, né? Jonas, esse foi um coitado que sofreu, passou 3 dias e 3 noites no ventre de uma baleia. Lucas diz que é uma baleia. Aí passou 3 dias e 3 noites. O Senhor manda ele para Nínive, ele pega um navio e vai para Tarsis. O sul da Espanha, totalmente diferente, vai para um lado. O Senhor mandou ele para lá. Aí o Senhor mandou uma tempestade, botaram ele dentro da água e passou, a baleia engoliu ele. Ele passou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, nas profundezas do mar, irmão. Mais de 3 quilômetros de profundidade, o coitado lá na água, quando ele estava morrendo, no dia mau dele, a Bíblia diz que ele lembrou do Senhor e orou. Das profundezas, e Deus ouviu a sua oração, irmãos, nas profundezas dos mares, onde ninguém ouvia, silêncio total, e ele sofrendo lá no estômago do peixe, para lá e para cá, sem poder dormir, 3 dias acordado, e se ele dormisse, ele morria. Com aquele
aquelas algas tudo na cabeça dele ali, o coitado sofrendo, até que foi cumprir a vontade de Deus. Dias maus. Miqueias não diz muito sobre ele, mas com certeza o profeta sofre. Naum, a mesma coisa. Abacuque começou seu ministério cheio de dúvida. Por que isso? Por que aquilo? Sofrendo, porque via a vexação, a corrupção, o roubo, tanta coisa na vida de Abacuque que ele ficou meio malucão. Meu Deus, o que eu vejo o roubo, vejo isso, a lei se afrouxa e tudo, e dá tudo aí aquela confusão. Mas Deus resolveu a confusão dele no final do livro dele. Mas teve os seus dias maus, muita ansiedade no coração de Abacuque, muita angústia no coração de Abacuque, teve os seus dias maus. Sofonias, aqui é outro que não diz muito, mas passou os dias maus. Ageu começou a pregar, foi chamado com 80 anos de idade, coitado. E quando ele começou a pregar, falou do templo. Os judeus que iriam reconstruir o templo estavam desviando o dinheiro e Ageu meteu o sarrafo em cima das costas dos sacerdotes que estavam desviando as coisas, não queriam construir o templo e que não estavam cuidando das casas, mas não queriam construir o templo. E Ageu sofreu as consequências. Foi chamado velhinho com 80 anos de idade para ser profeta. Imagine o sofrimento, os dias maus daquele rapaz com 80 anos. Zacarias, esse Zacarias é outro sofredor, irmãos, dias maus. Esse daqui foi assassinado. A Bíblia diz que ele foi assassinado entre o santuário e o altar. Assassinaram um profeta na casa de Deus, entre o santuário e o altar, ou seja, um lugar de intercessão. Entre o altar e o santuário, o sacerdote se colocava e intercedia pelos pecados do povo quando oferecia sacrifício. E foi justamente nesse lugar que mataram Zacarias, filho de Berequias. E o Senhor cita Malaquias no livro do Evangelho de São Mateus. Está aqui, irmãos. O Senhor não esqueceu, Jesus chegou na sinagoga e não esqueceu. São Mateus, capítulo 23. Veja só, São Mateus, capítulo 23, e o verso 35 a 33. Jesus, ele estando falando para os fariseus, Jesus censura os fariseus e os escribas. 23, 35 a 33. Jesus disse assim para eles: portanto, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filhos de Baraquias, que matastes entre o altar e o santuário. Em verdade, eu vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. O próprio Jesus, criticando os seus descendentes que mataram esse homem de Deus no local de intercessão. Esse foi o dia mau, péssimo de Zacarias. Foi morto, assassinado entre o altar e o santuário. E Jesus, honrando ele, citou que iria cobrar o sangue dele por isso. Malaquias foi outro que falou sobre dízimo, sobre ofertas. Quantas pessoas hoje já não são mais dizimistas, não são ofertantes na casa de Deus, e ele foi perseguido por isso. Ele foi criticado por isso, disse que só falava de dinheiro. Não, mas Deus mandou ele falar, cobrar a responsabilidade dos sacerdotes, cobrar a responsabilidade dos levitas, dos cantores, daqueles que queriam fazer sucesso, mas não queriam contribuir na casa de Deus. Então, meus amados, Jesus disse que todos nós iríamos passar por esses dias maus. Ele disse. E é por isso que Paulo nos deu, inspirado por Deus, as armaduras espirituais para resistirmos, para a gente ficar firme. Do jeito que nós começamos, nós temos que terminar firmes, resistindo no dia mau. Você terá muitos dias maus ainda, todos nós teremos, mas Jesus disse: eu vos deixo o outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece. E ele, quando vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. A função do Consolador, do Espírito Santo, é nos lembrar. A função do Consolador é chegar junto da gente, nos consolar.
nos trazer à memória a vida dos homens de Deus, dos profetas de Deus escolhidos, dos dias maus que eles tiveram, das injúrias, das calúnias, das difamações, ou seja, das má famas que eles receberam. De tudo isso para nos lembrar que nós não estamos sós, nós temos um dono. E o dono meu, o meu dono e o seu dono, chama-se Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco. E ele nunca desistiu, ele resistiu e nos amou até o fim. E nos amou, e por ele nos amar, ele morreu a morte de cruz. Imagine você se Jesus não fosse a própria couraça e não resistisse a Satanás. Já pensou se ele não subisse o Calvário por mim e por você? Hoje nós não teríamos a possibilidade de ter a palavra aqui. Nós não teríamos a possibilidade de ter salvação em Cristo Jesus, irmãos. Mas Jesus, ele nos amou e foi até o fim, por mim e por você. Ele, por mim e por você, derramou o seu próprio sangue para nos dar vitória sobre os vícios, sobre a ansiedade, sobre a depressão, sobre o pecado, sobre a morte. E ele nos disse que nós seríamos feitos mais do que vencedores. Então que nessa noite, meu amado e minha amada, você fique na certeza de que aqui na palavra nós temos a provisão de Deus para nós. A garantia de vida eterna. Deus conhece as suas fraquezas. Deus, ele não julga ninguém. Eu gosto do Evangelho da Graça. Eu vivo no Evangelho da Graça. Eu vejo graça em todos os homens de Deus. Todos os homens de Deus, nenhum deles eram perfeitos. Abraão tinha os seus defeitos, Isaac pior, Jó tinha os seus defeitos, Daniel, Ezequiel, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquel. Eu citei todos eles para você que todos eles tiveram dias maus. Elias entrou na caverna com depressão, disse que não era melhor do que os pais, aquela coisa toda. Se você procurar, as mulheres, as grandes mulheres de Deus tiveram os seus dias maus. Tamar teve o seu dia mau. Ruth teve o seu dia mau. Raabe, a prostituta, né? Citam ela assim até hoje, na muralha. Ela teve o seu dia mau, o seu dia péssimo. Mas foi honrada por Deus. Todos eles, homens e mulheres, tiveram seus dias maus, mas resistiram, porque tinham coraça. Deus, nesta noite, ele renove a nossa coraça espiritual. Que você possa voltar para a sua congregação, que você possa deixar de ouvir esses pregadores do TikTok, do Instagram, do não sei o que, do YouTube, falando e brigando e dizendo que você não deve ser isso, não deve ser aquilo, que você não deve congregar, que você pode viver em casa mesmo. Mentira. Volte para a sua congregação. Volte para a comunhão dos irmãos. Volte para a leitura da palavra, para a oração. Ninguém se fortalece sozinho dentro de casa. Sabe por que eu vou à igreja todos os domingos, e sábados, e terças? Porque eu sou fraco. Se eu fosse forte, super-homem, eu ficava em casa, irmão. Para que eu preciso de igreja? Mas eu sou tão fraco, tão fraco, tão fraco. Eu preciso tanto de Deus, que eu todo dia tenho que estar dentro da casa de Deus para me lembrar que eu sou fraco e que eu preciso dele. Eu preciso de lá da casa de Deus. E se ele me aceitar como porteiro, como lixeiro da casa de Deus, eu fico, irmãos. Porque o meu negócio é com o Senhor. Então que Deus te abençoe. Que Deus te guarde nesta noite. Fortaleça a sua fé. Que Deus te sustente. Que o Espírito Santo de Deus possa estar aí juntinho de você, renovando a sua couraça, seu escudo da fé, sua espada do Espírito, que é a palavra de Deus, calçados os pés no Evangelho da preparação, da paz, couraça da justiça para proteger os seus pensamentos, as suas ideias malucas, que essas ideias malucas saiam da sua vida em nome de Jesus, que o bom senso volte para a sua vida, para a minha vida,
para que nós possamos apagar os dardos inflamados do inimigo. Que Deus nos abençoe, nos dê uma noite excelente na presença dele. Obrigado.